Vamos voltar para a segunda parte da nossa aula sobre mandatos. Falamos já do conceito de mandato, das suas características, falamos também das responsabilidades do mandatário, falamos também das responsabilidades do mandante. Vamos falar sobre algo que nós apenas pincelamos, que é o subestabelecimento. O subestabelecimento é uma cláusula que não tem uma forma específica, né? Então, eu posso ter o subestabelecimento já previsto no próprio contrato de mandato, ou ele constar em um termo aditivo, né, a ser confeccionado posteriormente. Temos aí o Código Civil no artigo 655, ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Significa que, se eu fizer um mandato por uma forma escrita específica, mais solene, como no caso de instrumento público, o subestabelecimento que não constava originalmente pode ser incluído no contrato através de um documento particular. Não há nenhum impeditivo nesse sentido, da formatação. O que significa a cláusula de subestabelecimento? Já falamos anteriormente que a cláusula de subestabelecimento é aquela situação em que é uma transferência de poderes do mandatário para um terceiro, né? Então essa cláusula ela é uma cláusula em que o mandante ele consente com essa transferência de poderes. Temos aí o artigo 667, parágrafo 2º. Havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Então, tendo o mandatário poderes para subestabelecer, a responsabilidade pelos atos desse subestabelecido, ou seja, desse terceiro que ingressa no contrato no seu lugar, será de quem? Do mandante. Salvo se houver o quê? O mandatário é escolhido de forma culposa, o subestabelecido. O que significaria isso? Vamos imaginar uma situação em que você escolhe um substituto, né, para ser indicado através de subestabelecimento, e era necessário que esse indivíduo tivesse uma formação mínima para o exercício do contrato de mandato. E você ignora essa necessidade e vai lá e subestabelece para esse indivíduo. Então, você agiu de uma forma imprudente, né? Então, você aí teria uma responsabilidade culposa na escolha do terceiro que se torna subestabelecido. Ou então, é necessário para o cumprimento do contrato de mandato que sejam dadas orientações específicas. E após o subestabelecimento, você não transfere essas orientações para o subestabelecido, ele fica sem saber essas informações. Como consequência, nós temos aí uma falha no contrato de mandato, porque o indivíduo não sabia o que fazer exatamente por culpa sua que deixou de orientar. Então vamos imaginar aqui, nós temos antes duas partes, né? Nós temos o empresário, nós chamamos o empresário de mandante. E temos agora, tínhamos também o que? A figura do mandatário, né? Mandatário, que é o outorgado, né? E agora nós temos a figura do terceiro, que é quem? O subestabelecido. Então, no contrato de mandato, nós tínhamos o empresário dando uma ordem, o empresário mandante, né? Dando uma ordem para o mandatário. Quando ocorre o subestabelecimento, o mandatário transfere essa ordem para quem? Para o subestabelecido.
Então, aqui nós temos o contrato de mandato e aqui nós temos o que? A cláusula de subestabelecimento. Então, nós observamos que o contrato de mandato ele envolve duas partes, né? Envolve o empresário mandante e envolve o mandatário. O empresário mandante dá uma ordem para o mandatário e, devido a essa ordem que é dada, o mandatário tem que cumprir a ordem, em troca ele vai receber uma remuneração paga pelo empresário mandante. Porém, nesse contrato pode haver uma cláusula de subestabelecimento ou a inclusão de uma cláusula de subestabelecimento. Essa cláusula autoriza que o mandatário pegue essa ordem e transfira para que um outro venha cumprir o subestabelecimento. Então, se houver essa cláusula, o mandatário sai do contrato e o empresário vai tratar diretamente com quem? Com o subestabelecido, que será o novo mandatário. E aí o mandatário original desaparece. Lembrando que o mandatário ele vai manter a responsabilidade, havendo a cláusula de subestabelecimento, se o subestabelecido for escolhido, né, de forma errônea, por culpa do mandatário, ou então o mandatário não tiver dado as orientações suficientes para o subestabelecido. Então, nós estamos falando da situação em que houve uma previsão contratual para o subestabelecimento. E quando não há previsão contratual para o subestabelecimento? Nós temos, por exemplo, a situação em que o contrato nada diga. Né? Se o contrato nada disser, nós temos o quê? O 667, parágrafo 4º do Código Civil. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Ou seja, vamos dizer que o contrato de mandato nada disse sobre o subestabelecimento. Podemos subestabelecer? Não podemos subestabelecer? O contrato nada disse se podia subestabelecer ou não. Então ele foi omisso. Sendo o contrato omisso, ainda é possível subestabelecimento? Se o contrato nada diz, ainda é possível sim o subestabelecimento. Ok? Então ainda é possível subestabelecimento se o contrato nada diz. Porém, todas as ações que o subestabelecido cometer de forma culposa, ou seja, todos os erros culposos que o subestabelecido cometer vão ser de responsabilidade do mandante. Então, do mandatário, perdão. Então, percebam que o grau de responsabilidade vai crescendo. Na primeira situação, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos que o contrato previa o subestabelecimento. Então, os atos do subestabelecido seriam de responsabilidade do empresário, porque ele autorizou o subestabelecimento. Ótimo. Porém, se os atos do subestabelecido decorressem de erro do mandatário na escolha do subestabelecido, né, um erro culposo, ou então o mandatário deixou de passar orientações para o subestabelecido necessárias para o cumprimento do mandato, então os prejuízos causados no cumprimento do mandato seriam de quem? Do mandatário. Essa é a primeira situação que nós falamos. Na segunda situação nós falamos de quê? O contrato de mandato nada diz sobre o subestabelecimento. Pode ter, pode não ter, não se sabe. O contrato nada diz. Então, se o contrato nada diz, é possível subestabelecer? É possível. Porém, os prejuízos de natureza culposa que o subestabelecido ocasionar, né? Ou seja, nós ampliamos aqui a esfera, não estamos mais retidos apenas na questão dos prejuízos decorrentes da escolha culposa do subestabelecido ou da falta de informações. Todo e qualquer erro de natureza culposa, né? Todo e qualquer prejuízo de origem culposa que o subestabelecido cometer, agora vão ser de responsabilidade de quem? Do mandatário. Então percebam que a esfera de responsabilidade aumentou. Terceira situação.
Vedação a subestabelecimento. É possível haver uma vedação ao subestabelecimento? Sim. É possível que o contrato diga que não vai ser possível o subestabelecimento. O contrato pode pegar e dizer: não cabe, eu desautorizo, está proibido o subestabelecimento em qualquer hipótese. Então vamos dizer que o contrato diga isso. O que é que nós temos como aplicação? 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer sem autorização poderes que deveria exercer pessoalmente. Então nós vemos o quê? Nós vemos que se o mandatário subestabelecer sem autorização, ele vai responder por culpa, pelos atos culposos do subestabelecido. Isso aí nós já falamos no exemplo anterior, no exemplo 2, na situação 2. Parágrafo 1º. Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Parágrafo 3º. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá a data do ato. Então vamos recapitular mais uma vez. Nós temos 3 possibilidades aqui. A primeira possibilidade é quando o contrato de mandato ele prevê o subestabelecimento. Segunda possibilidade, o contrato de mandato ele é omisso quanto ao subestabelecimento. E a terceira possibilidade, o contrato de mandato, ele proíbe o subestabelecimento de forma expressa. Então nós temos essas 3 possibilidades para analisar, né? A autorização expressa, a omissão e a proibição. O que é que nós falamos da primeira situação? Quando o contrato de mandato ele autoriza o subestabelecimento, está lá expresso, né? Seja no seu texto original, seja no termo aditivo, ele autorizou o subestabelecimento. O mandatário ele pode usar o subestabelecimento e transferir o contrato para o subestabelecido. E o subestabelecido assume o cumprimento do contrato. Quando é que o mandatário vai ter responsabilidade? Quando ocorrer um prejuízo, e esse prejuízo decorrer de quê? Erro, uma situação culposa na escolha do substituto, ou seja, o mandatário escolheu mal o substituto, mas não foi com a vontade de causar prejuízo ao mandante, foi de uma forma culposa. Ou então, o mandatário não passou todas as orientações que deveria passar para o subestabelecido para ele cumprir o contrato corretamente. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, o mandatário, o contrato de mandato, ele não se manifesta se vai ser possível o subestabelecimento ou não. Então ele é omisso, nada diz se é possível o subestabelecimento ou não. Nessa situação é possível subestabelecer? É possível subestabelecer. Porém, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que todo e qualquer prejuízo que o subestabelecido causar ao empresário mandante de natureza culposa será de responsabilidade do mandatário. Essa é a segunda situação. Posso subestabelecer, mas todo e qualquer prejuízo de natureza culposa será de responsabilidade
do mandatário, porque ele não tinha proibição para não subestabelecer, mas ele também não tinha autorização. Já na terceira situação, há uma vedação expressa, né? Há uma proibição expressa. O contrato de mandato proíbe o subestabelecimento. Nessa situação, o mandante ele jamais poderia subestabelecer. Mas se mesmo assim ele vai lá e subestabelece, todo e qualquer prejuízo que o subestabelecido causar será de responsabilidade do mandante. Qual é a exceção que nós temos? O prejuízo que ocorreria de qualquer forma, tanto decorrente do mandatário quanto decorrente do subestabelecido. Por exemplo, qual prejuízo nós teríamos? De novo, vamos voltar aqui para a pandemia, né, causada pela doença Covid-19, e que você tivesse recebido um mandato para comprar, o mandante fez um mandato para que você comprasse artigos de saúde, né? O mandante lá em Luiz Eduardo Magalhães faz um contrato de mandato contigo para você comprar artigos médicos no município de Ilhéus e remeter para ele. Porém, o que acontece é esses artigos não comprar, receber esses artigos que viriam de navio, né, para o Porto de Ilhéus, e aí você remeter para Luiz Eduardo Magalhães. Só que quando você vai no dia receber os produtos não estavam no navio. Não estavam no navio porque os Estados Unidos, num ato de pirataria moderna, vamos colocar assim, foi lá e comprou todos os produtos lá no momento do embarque. Então o produto nem embarcado foi no navio. O navio chegou e o produto não estava, porque lá no porto de saída, os Estados Unidos foi lá e pagou o dobro do triplo pelo preço das máscaras, das luvas, e aí o produto sequer foi embarcado no navio. Então, nesse caso, esse prejuízo aconteceria tanto com o mandatário quanto com o subestabelecido, porque é um caso que suplanta a sua realidade, né? Então, é algo que eles não teriam como impedir que isso acontecesse. Então, nesse caso, o prejuízo que o mandante sofreu, ele não pode cobrar do mandatário pelo simples fato dele ter subestabelecido. Porque se ele não tivesse subestabelecido, o prejuízo também aconteceria e o mandatário não teria responsabilidade sobre isso, né? Porque isso fugiria à sua responsabilidade. Então, falamos de 3 situações. Resumindo, o mandato autoriza subestabelecimento. Então, o mandatário vai poder subestabelecer e ele fica isento de responsabilidade pelos atos desse terceiro, do subestabelecido, exceto se esses atos, os prejuízos que ele causar, forem decorrentes da falta de informação ou da sua escolha culposa, né, da escolha de um subestabelecido de forma negligente, de forma imprudente, de forma imperita, né? Na segunda situação, existe omissão do contrato. O contrato nada fala, o contrato de mandato nada fala sobre subestabelecimento. Pode subestabelecer? Pode. Qual a responsabilidade? A responsabilidade do mandante vai ser pelos atos culposos do subestabelecido, porque o contrato não previa, mas também não proibia. Por fim, a situação em que o contrato veda expressamente o subestabelecimento. Então, vedando expressamente o subestabelecimento, uma vez que ocorra o subestabelecimento, os prejuízos causados pelo subestabelecido serão de responsabilidade do mandatário, exceto prejuízos de natureza de força maior que ocorreriam de qualquer forma. Lembrando que, nessa terceira situação em que houve a vedação, como na segunda também, que não havia previsão, o empresário mandante ele ainda pode ratificar. Então, se ele ratifica o subestabelecimento, significa que o subestabelecimento agora é válido, né? Então, se o empresário mandante ele vai lá e ratifica o subestabelecimento, esses subestabelecimentos que antes a gente não tinha autorização expressa, agora eles passam a valer como se tivessem autorização expressa. E detalhe, desde a sua data, né? Então,
Então, por exemplo, eu posso ter ratificado o subestabelecimento que foi dado proibido pelo contrato apenas 2 meses depois. Mas aí não vai valer a partir daquele segundo mês, vale desde o início. Então, essa ratificação, vou botar aqui a TRR, né? A ratificação, ou seja, confirmação, não confundam ratificação com retificação. Né? Retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Então, a ratificação, ela retroage até o início, até o ato, né, ratificado, até a data do ato ratificado. Por fim, vamos falar de situações de extinção do contrato de mandato. O contrato de mandato pode ser encerrado por várias situações. Primeira situação, o mandante pode revogar os poderes que ele deu ao mandatário. Se ele revoga os poderes, o contrato automaticamente está extinto. Da mesma maneira que os poderes podem ser revogados pelo mandante, o mandatário, nós já falamos anteriormente, o mandatário ele pode renunciar aos poderes concedidos pelo contrato. Nessa situação, o contrato também está extinto. Outra possibilidade é a morte de uma das partes, do mandante ou do mandatário. Se a morte de uma das partes acontecer, o contrato também se extingue, assim como a incapacidade de uma das partes para realizar seus atos da vida civil. Então, a morte, a incapacidade das partes, a renúncia ou a revogação do mandato são situações de extinção. E a situação de falência, nós temos o quê? O 674 do Código Civil. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Então, vamos imaginar que o empresário mandante ele morra devido a essa pandemia do SARS-CoV-2. Ele vai ter um processo de falência que vai ser aberto, ou então a empresa vai ser assumida pelos herdeiros, mas o ato que o mandatário estava fazendo em seu nome talvez seja um ato que ele não possa adiar, como por exemplo o recebimento de uma carga perecível, vamos dizer que fosse o recebimento de bacalhau para Páscoa, né? Então, esse recebimento de uma carga perecível, ele tem que acontecer, esse produto tem que ser recebido no porto, tem que ser devidamente estocado para que ela não estrague. Então, o falecimento, o óbito do empresário mandante não impede que o mandatário conclua aquele ato que ele se iniciou. Para quê? Para reduzir o prejuízo. Porque se ele não concluir o ato só porque o mandante faleceu, veio a óbito, o prejuízo ainda será maior, porque o produto pode perecer e ele vai ficar, ambos vão ficar numa situação mais complexa, né? Porque o mandatário não vai ter recebido o seu pagamento e o mandante, os herdeiros do mandante não vão poder aproveitar aquele produto que ele se estragou. Outras 3 situações em que o contrato pode ser encerrado é pela alteração financeira de uma das partes, lembra daquela situação do Eike Batista. Então, se eu vejo que o indivíduo não vai ter condição de cumprir as suas obrigações no contrato, eu posso encerrar o contrato, né? Término do prazo do negócio, esse contrato de mandato ele pode ser para atos sucessivos, então ele pode ter uma duração no tempo, 6 meses, 3 meses, 2 meses, e depois desse tempo ele se encerra, né? Ou a conclusão do negócio, se ele foi para um ato específico, o ato foi concluído, então, concluído o ato, o contrato se encerra. Por fim, vamos ler um julgado sobre esse assunto. Procuração ad judícia conferida por procuração ad negócia. Possibilidade. Relatora, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a regularização do instrumento de procuração pelo qual o procurador dos autores constituiu advogado em nome destes. Entendeu o juiz a qual que não se poderia o procurador constituir advogado em nome dos autores, mas somente subestabelecer os poderes que lhe foram confiados, entre estes os da cláusula ad judicia. A sexta turma, unanimidade, deu provimento ao agravo, por entender que o procurador constituído por meio de procuração ad negócia, tendo expressa determinação do outorgante, possui legitimidade para constituir advogado com cláusula ad judicia. Foi o que aconteceu aqui. O indivíduo tinha um mandato, né, com a cláusula ad negócia,
E nesse mandato tinha autorização para o indivíduo constituir um advogado para representar no interesse do mandante, com a cláusula ad judicio, ou seja, uma procuração com poderes especiais, né, para o advogado poder trabalhar. Então o juiz de primeira instância achou que não cabia isso, que a cláusula de negócio era apenas para realizar negócios, mas no recurso foi entendido sim a validade da constituição desse procurador, né, com poderes da cláusula de judícia, visto que estavam previstos no contrato de mandato. Então, se você tem um contrato de mandato e tem poderes específicos dentro dele, você pode fazer tudo o que for necessário no cumprimento do contrato para o benefício do mandante, para atender o interesse do mandante, inclusive constituir um advogado, se houve autorização no contrato nesse sentido. Certo? Então, assim nós encerramos o assunto mandato e gravarei as aulas subsequentes. Essas aulas ficarão disponíveis no portal por 48 horas. Então, acessem o portal, avisem aos colegas. O tempo subsequente da aula usem para reler o assunto, né? Rever a aula se for necessário. A aula ela consegue ser mais rápida porque, como não há interrupção, né? Não há aquelas circunstâncias adversas da sala de aula, o assunto acaba sendo explicado com um ritmo, uma cadência maior. Ok? Obrigado.